você sabe que a lei de Moisés, e agora que nós temos olhos espirituais iluminados, agora, Cláudio, foi arrancada a escama, arrancados os véus do nosso coração, as escamas que impediam de ver a verdade de Deus, agora nós sabemos que a lei só pode condenar o pecador à morte. Olha o que diz Romanos 7,10: o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque a lei é um ministério de condenação e de morte. Olha o que disse Paulo em Romanos 4,15: a lei suscita a ira. Você vê que é diferente a vida e a postura de vida, o sentido de vida, a forma de estar na vida de uma pessoa que tem a revelação da graça. O legalista suscita a ira. Eles se acham donos da verdade, justos, desprezando os outros. E também, diz a palavra, onde não há lei, não há transgressão. Se a igreja não viver de ritos, cerimônias, de obrigações, vigílias, jejuns, essas coisas da carne, não há transgressão entre nós. Nós passamos a crer que Cristo nos libertou da maldição da lei. Cristo nos libertou da maldição da lei. Veja em Romanos 7, 13 e 18, ele diz: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Quer dizer que se você prega pecador, 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 a sua mensagem é maligna. Versículo número 18 disse: porque eu sei em que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Na minha carne não há bem algum. O que é importante? É o Espírito. A carne para nada aproveita, disse Jesus. O Espírito é que dá vida. Então a lei leva a uma dependência da graça. A lei levou o povo ao conhecimento da graça. Veja em Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Serviu, pretérito perfeito, passado, serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, o que a lei fez de bom? A lei serviu de aio, a lei nos conduziu a Cristo. Agora nós entendemos que fomos justificados por fé. Então, depois que Paulo teve os olhos espirituais iluminados, abertos, ele se tornou um inimigo feroz do legalismo. Inimigo feroz. Quando estudamos aqui as cartas de Paulo, as 14 epístolas de Paulo, você veja como ele realmente tinha uma força, ensinava as pessoas a batalharem diligentemente pela fé, a lutarem pelo evangelho, porque ele se tornou um inimigo feroz do legalismo. Por quê? Porque o legalismo aprisiona, mano. O legalismo escraviza. Eu não conheço uma pessoa que serva um ministério legalista que seja feliz, que tenha paz. Ele está sempre dizendo porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo. Porque é assim que vivem os fariseus atuais, os legalistas. Então, a lei serviu de aio. O aio era quem? Aquele que cuidava do filho, que está se retratando a Roma, do filho de uma pessoa rica. Então ele entregava um aio a um tutor, e essa pessoa é que preparava a criança para ser um adulto, cuidava de escola, cuidava de ensino, cuidava de etiqueta, cuidava de tudo, até que ele fosse maior. Então a lei serviu de aio. A lei disse: olha, está aqui Cristo, e eu termino. Agora, em Cristo, vocês vão passar a viver pelo que já foi consumado, e eu me retiro do vosso cenário.
Então, meus amados, Paulo disse em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Liberdade, nós aqui não confundimos liberdade com libertinagem.